Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus Cristo direções especiais, Deus falando contigo, te dando sonhos, revelações, o Espírito Santo testificando dentro de você e o Senhor te guiando a cada passo. Oro para que o Senhor nos dê sabedoria sobrenatural. Senhor, nós temos falta de sabedoria, dá-nos, em nome de Jesus Cristo. Também oro para que a prosperidade entre nessa casa, a fartura, as estratégias divinas, que o Senhor possa abençoar os negócios dessa pessoa, abrindo caminhos, abrindo portas e trazendo a ela as melhores oportunidades aqui dessa terra. Eu oro também pela salvação de todos dessa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, conheçam Jesus Cristo, entreguem a vida a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça. É o que eu te peço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Chamamos a presença de Deus para esse ambiente. Espírito Santo, vem sobre nós. Precisamos de Ti e nunca, jamais queremos ignorar a Tua presença ou a Tua voz. Fala conosco, enche esse lugar da Tua glória, enche esse lugar da Tua presença. Nos rendemos a Ti, Senhor. Amém. Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você. Deus tem uma palavra profética para o teu coração. Eu creio que hoje, terceiro dia desse propósito, estamos para ver coisas tremendas de Deus acontecendo em nossas vidas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Não faltará direção para a tua vida. O nosso Deus tem tudo o que precisamos. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer, preocupadas com a economia, preocupadas com situações aqui e acolá. Mas Deus tem todas as respostas. Deus tem todas as respostas. Ele tem um meio de fazer você vencer em meio a qualquer tipo de dificuldade. Existe uma resposta em Deus para você. Existe uma direção. O Senhor é um suprimento contínuo para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que vão até Ele. E mesmo que você esteja enfrentando um problema impossível aos olhos humanos, uma enfermidade, um desafio na sua saúde, no seu corpo, Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, inclusive tocar em você. Ele pode curar você. Por isso, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar preocupado, em vez de você deixar seus pensamentos tumultuarem e trazerem, perturbação para a sua cabeça, comece a confiar em Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nunca deixará você. Deus tem um plano e você precisa conhecer o plano dele para a sua vida. Eu quero compartilhar uma verdade de Deus hoje. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14 diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Está pronto para receber essa palavra profética? Então deixa a tua curtida já aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho, porque o sininho faz com que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Quer não perder mais live? Então ativa aí as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube mande uma mensagem para você e você não perca. Deus quer falar com você sobre sabedoria. Nós estamos essa semana mergulhando na sabedoria divina e crendo que Deus está sim trazendo respostas para nós. E a primeira coisa que você tem que compreender é que você não é responsável por tudo. As pessoas gostam muito de terceirizar. Não, você é o culpado. Você me trouxe para trabalhar aqui. Você tal coisa. Tão importante quanto reconhecer
pelo que somos responsáveis é saber também o que não somos responsáveis. Eu sou pai de 2 crianças e sou marido de uma mulher. Minha responsabilidade é com eles. Eu tenho uma responsabilidade espiritual sempre que Deus me abre a porta da palavra. Agora, há muitas pessoas que querem que você esteja, full time para elas. E você deve ter pessoas assim, que acham que você é o responsável por tudo na vida delas. Quando, na verdade, você tem uma responsabilidade com algumas pessoas, mas não com todas. A Bíblia diz que o único que tem, e que se entregou verdadeiramente pelo mundo foi Jesus. João 3,16. Deus não manda eu e você se entregar para o mundo. Deus manda eu e você se entregar para Ele. É para Ele. Então, eu não sou responsável por tudo, mas sou responsável por alguma coisa. Já que, ao saber que não somos responsáveis por tudo, não seremos presas daqueles que procuram descarregar a sua culpa sobre nós. Eu enfrentei uma situação assim quando eu pastorei a primeira igreja. Uma mulher tinha sérios problemas mentais e a família quis transferir para mim o problema. Ou seja, ela ia na igreja, ela era uma pessoa que frequentava a igreja e chegou a um ponto que ela incomodava em casa e, enfim, tinha problemas seríssimos. Aí um dia a filha dela foi até a igreja e disse: resolva esse problema, porque esse problema é seu. E na época, eu orei muito por aquela mulher, demos as direções para ela, ela ficou bem, mas eu nunca vou me esquecer que o que aquela pessoa falou para mim, perdoei de coração, mas a bem da verdade é que a família estava querendo empurrar para a igreja um problema que era deles. A igreja ora pelas pessoas, a igreja alinha uma pessoa pela palavra, ajuda uma pessoa, dá uma direção para ela. Uma igreja pode, de alguma forma, ajudar, auxiliar, pagando um profissional para auxiliar a pessoa na questão emocional. Mas tem certos problemas que não é com a igreja, é a família que tem que se responsabilizar. E eu vejo que há muitas pessoas assim, elas tentam responsabilizar os outros a vida inteira pelo seu insucesso, pelo seu fracasso e por todas as outras coisas. Tem gente que está sempre culpando pai e mãe. A culpa é do pai e da mãe, que não me deram um bom estudo. A culpa é da família que eu vim de uma família muito simples. Não, a culpa é sua. Nenhum de nós pode escolher aonde nasce, mas todos nós podemos escolher como encerrar a nossa vida aqui nessa terra. Ou seja, não aceite que pessoas transfiram a responsabilidade para você. Tem muito homem, tem muita mulher cuidando de neto, cuidando de bisneto. Por quê? Porque o filho transferiu a responsabilidade para o pai e para a mãe. Ou seja, vive a vida dele, vive a vida dela e transferiu a responsabilidade. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para não assumir responsabilidades que não são nossas. Tem responsabilidades que não são nossas. Certa feita, uma pessoa pediu emprestado um recurso para minha esposa e, eu fiquei sabendo, a gente está sempre ajudando uma pessoa, ajudando o outro, mas essa pessoa, ela toda vez que ela, comprava demais, ela vinha e sempre procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Então ela andava sempre bem arrumada, andava sempre, aparentemente assim, bem financeiramente, só que nós sabíamos que sempre que ela se apertava, ela procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Até que eu cheguei para minha esposa e eu disse assim: isso não é certo. Essa pessoa, ela está querendo tornar os outros ao redor dela responsáveis pela vida dela. Cada um de nós tem a vida que procura, tem a vida que trabalha,
tem a vida que honra, tem a vida que deseja. Ou seja, não aceite com que pessoas transpiram a responsabilidade deles para você. A pessoa foi lá, se endividou, comprou demais, depois diz, você é o culpado, agora você paga a minha conta? Não, não pode ser assim. Isso não é a sabedoria de Deus. Então, hoje Deus está falando muito forte com alguém nessa live. E Deus está dizendo assim, cuidado com pessoas que querem transferir a responsabilidade para você. Eu sei as minhas responsabilidades, agora eu tenho que saber também o que não é minha responsabilidade. Entende como isso é sério? Você tem que entender isso. E eu sei que nós somos coração. Nós já nos arrependemos, eu e a minha esposa, várias vezes, sabe, de ajudar pessoas que não deveríamos ter ajudado. Porque tudo que você viu de volta foi gratidão, foi traição, foi olhares ruins, sabe? Tanto que quando eu entro nas campanhas da justiça de Deus, eu sempre lembro de alguns casos. E eu apresento a Deus, eu digo, Deus, eu preciso da tua justiça nessa situação. Agora, uma segunda coisa que você tem que compreender, pare de adiar. Pare de adiar e comece. A vida é curta. Você não pode se dar ao luxo de adiar o que Deus colocou no seu coração. Você não tem tempo para viver com as coisas que o seguram. Então, pare de adiar. Tem gente que procrastina e deixa sempre para o amanhã. E amanhã eu faço isso, e amanhã eu resolvo aquilo, e amanhã eu vou procurar um emprego, e amanhã eu vou começar esse negócio. E o tempo vai passando. Só que vai chegar um momento que você vai deixar passar tanto tempo que daqui a pouco você vai transformar, sabe, a sua realidade em um lugar de uma zona de conforto. Em uma zona, sabe, aonde você vai enterrar os seus sonhos ali. Porque o tempo que você deveria fazer o que deveria ser feito, você não fez. Eu tenho um amigo meu que ele tem quase 40 anos e agora ele teve um filho. E ele está acordando quase todas as madrugadas. E ele disse, olha, não é fácil ter filho com quase 40 anos. E eu sempre digo para ele, eu tenho para mim que filho a gente tem que ter quando é novo. Porque se não tem filho quando é novo, depois vai ter que ter muita saúde, vai ter que ir para uma academia aí para se fortalecer, para correr atrás do filho, para acordar de madrugada, porque não é fácil. Então a gente tem que entender, sabe, que algumas coisas a gente não pode adiar para começar. A gente tem que fazer no tempo certo as coisas. Quando Deus te falar para começar uma coisa, comece. Você não vai ter a mesma energia amanhã do que você tem hoje. Então, hoje é o tempo de você começar algo. Hoje é o tempo de você, sabe, talvez até você fique assim, um pouco extasiado com o que eu vou falar, mas eu até preguei sobre isso no domingo. A gente tem que desmamar de algumas dependências que nós temos e começar a ter maturidade e confiar em Deus. Então, segure essa palavra com uma palavra profética para a sua vida. Pare de adiar e comece. Essa é a palavra para a sua vida. A terceira coisa é quando você tem uma direção de Deus. Quando você tem uma direção de Deus, sabe? Não importa se são maiores os teus adversários, os teus problemas, ou se são mais poderosos, Deus sabe como mudar as coisas e levá-lo onde você deve estar. Quando você tem uma direção de Deus, não importa o tamanho do seu problema. Você tem uma palavra, você tem uma direção, e é tudo que você precisa para vencer em qualquer esfera aqui dessa terra. Por isso, segure essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Direções de Deus na nossa vida, elas podem não apenas nos levar para um lugar, mas elas são ferramentas espirituais para vencermos qualquer adversário e qualquer problema. Então segure essa palavra. Quando você tem uma direção, não importa o tamanho dos teus opositores.
O problema de Israel quando entrou na terra prometida foi esse. Deus deu para eles toda aquela terra. E eles deveriam ter aproveitado que tinham a direção de Deus para entrar na terra. Mas não. Eles, acabaram se acovardando diante dos adversários, da oposição que tinha lá. E isso retardou muito as promessas de Deus nas suas vidas. Então, se eu tenho uma direção de Deus, não tem para adversário. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para concorrente. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para nariz torto olhando para mim. Se eu tenho uma direção de Deus, eu vou ir, eu vou entrar e vai dar certo. E Deus está comigo, eu vou prosperar e vou enriquecer e vou entrar por portas de promoção. E Deus vai me abençoar, eu estou protegido, eu e a minha casa estamos guardados pelo Senhor, nenhum mal prevalecerá contra nós. E a saúde habitará na minha vida ricamente, poderosamente, porque eu tenho uma direção de Deus. A direção de Deus também me sustenta. Então segura essa palavra. Segura essa palavra. Amém? Essa é uma palavra de direção para a tua vida. É uma palavra que você tem que ter sobre você. Agora, essas palavras são sabedoria divina. E é por isso que nós precisamos de sabedoria para caminhar aqui nessa terra. Com a sabedoria, nós avançamos e rompemos. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aqui junto conosco nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Salmos 91. Eu quero declarar esses salmos aqui, tanto de defesa quanto de ataque. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com 7 pessoas que você ama. Eu sinto que Deus falou muito através dessa palavra. Tem muita gente aí que está fazendo coisas que Deus não ordenou para você fazer. E eu sei que essa palavra, ela já está sendo uma luz divina para que muitos parem de aceitar a responsabilidade que não lhes pertence. Amém? Eu senti, quando Deus está falando através de mim, eu sinto dentro do meu espírito. E eu sei que Deus falou aqui. Deus falou. Amém? Deus falou. Eu quero agora, nesse momento, orar por você. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, que o Senhor trouxe ela aqui. Existe um propósito dela estar aqui. E não é só para ela receber direção, mas é também para ela adquirir sabedoria na vida dela. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria.
estamos fazendo essa oração. Dá-nos sabedoria, temos falta de sabedoria. Oramos também, Senhor, para que o Senhor tire do nosso caminho toda pessoa má intencionada, toda pessoa, Pai, que dentro do coração dela, ela deseja o mal, dentro do coração dela quer nos prejudicar. Afasta, Senhor, a nossa vida, a nossa família da obra do caçador. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, que a presença de Deus entre na nossa casa e afaste, Senhor, tudo aquilo que traz tensão, tudo aquilo que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo, tudo aquilo que traz opressão. E nós oramos em nome de Jesus para que o nosso lar seja um pedacinho do céu, seja um lugar abençoado, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Jesus, cheio do aroma de Deus. Jesus, da mesma maneira que o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor pode trazer aroma para a vida dessa pessoa. O Senhor pode trazer brilho, o Senhor pode trazer alegria, o Senhor pode trazer prazer. Tira o cansaço, tira, Senhor, todo o estresse, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação e traga vida, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, eu peço, toque Jesus com o teu poder e traga vida a este lugar. E que todo mal tem lutado contra essa pessoa saia em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, nos dá espírito de resistência, de coragem, de ousadia, de força para que possamos continuar avançando. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo agora. Oro também para que toda pessoa que está doente, toda pessoa que está enferma, toda pessoa que está diante de uma impossibilidade, ela receba o milagre de Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder e que haja saúde divina. Oramos para o Deus que reverte situações, para o Deus que opera no impossível, para o Deus que pode mudar o rumo, o caminho, a vida de uma pessoa. Liberta ela agora, Senhor, e traga vida em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, nós cremos que Tu és o Senhor da nossa vida. Tu morreu na cruz, que Tu ressuscitou e que Tu estás vivo. Jesus está vivo e nós cremos nisso. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra profética. Você vai caminhar em sabedoria aqui nessa terra. E você vai caminhar debaixo dessa luz divina. As portas que não são do Senhor vão se fechar. Mas as que são do Senhor vão se escancarar para você, no nome de Jesus. Você crê? Compartilhe agora com quem você ama. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.